Pessoal, a gente vai falar sobre colocação pronominal, ok? Questão muito fácil aí para nossa prova. O que é colocação pronominal? Então, é o pronome chamado pronome, por aqui em cima, pronome oblíquo. Átono. Ok? Pronome oblíquo átono. Esse pronome ele está se relacionando com quem? Com o verbo. Então, verbo. Ok? Se ele estiver antes do verbo, o nome desse pronome vai estar, pronome antes do verbo vai ser o que? Próclise, caso de próclise. Pensa aí, de próclise, ok? Tiver no meio do verbo, mesóclise. E se estiver no fim do verbo, ênclise. Só isso? Só isso. Quando eu vou colocar antes, no meio ou após o verbo? Antes do verbo, quando tiver algo que tiver aqui, uma palavra atrativa. Se eu tiver uma palavra atrativa, essa palavra atrativa aqui vai atrair quem? A próclise para antes do verbo. O que são fatores de atração? Tem o advérbio, palavra negativa, pronome relativo, pronome definido, demonstrativo, interrogativo, em mais gerúndio, ok? E conjunção subordinativa. Exemplo de próclise aqui, ó. O pronome é colocado então antes do verbo. Então ninguém, olha só, ninguém. Pronome definido está sendo puxado aqui, ó. A próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono está sendo puxado para antes do verbo. Ênclise, após o verbo, pronome depois do verbo, sendo considerada a aplicação genérica do pronome. Então esse aqui é o mais usual. Deu-lhe um presente caríssimo. Veja que aqui ó, o lhe veio após o verbo. Eu não posso utilizar também o que? Início de oração, pronome oblíquo átono, ok? Proibido, beleza? E a mesóclise eu vou usar sempre quando tiver o que? Tiver sempre no meio do verbo, e sempre quando tiver aqui um futuro, certo? Um verbo conjugado no futuro, ou o futuro do presente ou o futuro do passado, os dois do indicativo, ok? Desde que não caiba o uso de próclise, porque ficar um texto com mesóclise ele fica muito apelativo, ok? Ficar querendo demonstrar que você sabe muita coisa, certo? Então o pessoal evita, tá meio que caindo no desuso da mesóclise. É colocação menos utilizada, é empregar então apenas na língua culta e literária usa bastante, não sendo utilizado no dia a dia. Então, dar-te-ei. Então, o que eu usei aqui? Darei é o futuro. O que eu faço? Pego o finalzinho dele, dar, aqui darei, aí eu coloco o que aqui no meio? Dar-te-ei, ok? Qual então esse aqui é o que? Futuro do presente e do passado. Daria, ficaria o que? Dar-te, ok? Só isso. Então aqui são os fatores de atração, e esses fatores você responde pelo menos 90% das provas, ok? Quando nós vamos usar, devemos usar a próclise. O que
que é o próclise mesmo? Tem o verbo e vou utilizar antes do verbo. Palavra com expressões negativas. Então me interessa somente as palavras que estão antes do verbo, certo? Antes do verbo. Anteposto ao verbo. Após o verbo não me interessa, ok? Então veja, negativa, ele não atraiu o pronome oblíquo, átono. Advérbios sem uso de vírgula, sempre advérbio atraiu. Pronomes indefinidos relativo e demonstrativo, algo atraiu. O dinheiro que, ao que, atrativo. Isso, demonstrativo, atraiu. Frases interrogativas, então antes do verbo. Orações exclamativas antes também de quem? Do verbo, próclise. Verbo no gerúndio mais em, isso daqui é bom, isso daqui você tem que tomar cuidado, que acaba caindo no esquecimento. Em tratando-se de qualidade, não, porque aqui é uma regra, se eu tiver o em mais gerúndio, eu vou ter quem no meio, separando os dois, o pronome oblíquo átono, ok? Com formas verbais, isso daqui é um plus, que é um algo a mais, que você tem que estar ligado nesse daqui. As questões do CESP, é dificílimo ter uma dessa daqui. Nós o ajudaríamos, então nós ajudaríamos ajudaríamos-los. Então olha, fica estranho. Então proparoxítona vai ser o que? Uma próclise, ok? As conjunções subordinativas, essa aqui é interessante, que nós temos um caso especial que eu deixo para colocar ali em tópicos avançados. Espero que, você nem precisa saber que ele é subordinativo, tem uma alteração aqui já, ó. Deixei a festa quando, aqui ó, atrativo também, ok? Então, qual a regra geral? Em geral, não havendo situação em que atrai o uso da próclise ou da mesóclise, recomenda-se tradicionalmente o uso da ênclise, pois essa é considerada a colocação pronominal básica, apesar do uso estar cada vez mais crescente a próclise facultativa, ok? Então, regra geral, eu posso utilizar quem? Ênclise. Então, o examinador vai ter que colocar um caso de próclise e vai perguntar se você pode utilizar ênclise, ok? Aí você vai marcar se está certo ou errado. Veja, quando eu for, isso aqui é interessante, a única questão que eu trago aí numa bateria de questões do CESP, que ele cobre isso aqui e derruba muita gente, que é o que? Está escrito aqui, ó, nós nos fazemos, e ele fala aqui o que? O pronome átono poderia ser colocado depois da forma verbal fazemos, para deixar assim, nós, nos, tirar o nos, fazemos, tirar ele e colocar para cá. Veja, você tem que tomar cuidado com o comando da questão, para que você não acabe errando questão em prova que você sabe. Quer ver? Olha só, sem que a correção gramatical fosse prejudicada. Poderia, porque o nós não é atrativo. Mas olha aqui, ó, prescindindo, dispensando de outras alterações gráficas. Não vai dispensar, então tá errado. Então toma cuidado, porque não só basta você fazer a alteração da localização do pronome átono, mas também da adequação em alguns casos. Por exemplo, nós fazemos, eu tiro quem aqui é esse, então eu precisaria trazer alteração gráfica. Então tome cuidado com relação a isso. Aprofundamentos agora, vamos lá.
Primeiro, regra de ouro, não podemos empregar o pronome oblíquo em ênclase no caso de particípio aduído, terminado aduído, certo? Então não existe. Então veja, se eu tiver uma locução verbal, verbo principal no particípio, temos duas regras de colocação pronominal possível. Primeiro, se houver o termo atrativo de próclise, aqueles termos de atratividade que nós vimos agora, o pronome será empregado antes do verbo auxiliar. Tá ok? Então veja, não me haviam informado. Aqui ó, é uma locução verbal, aqui tem o particípio e aqui um verbo conjugado, que é o verbo auxiliar, certo? Beleza, vamos continuar. 2. Se não houver termo atrativo de próclise, se não tiver próclise, o pronome poderá, ou aliás, será empregado após o verbo auxiliar. Então ele vai ser empregado aonde? No meio deles ali. Então veja, haviam me informado da alteração de horários. Então, se eu tenho particípio, regra geral, particípio ado me, ou seja, após o verbo, após particípio eu não uso. Eu posso utilizar auxiliar mais o principal, que nesse caso aqui é o particípio. Então aqui eu vou estar utilizando aqui, depois nunca, aqui no meio posso, ou aqui posso. Quando que só aqui eu vou poder, quando tiver o que? Aqui uma palavra atrativa. Certo? Por exemplo, não, que, nome relativo, pronome, ok? Pronome demonstrativo, indefinido, enfim. Então eu vou usar próclise. Não tenho palavra atrativa, eu uso o que? Antes do particípio e após o auxiliar, como aqui no exemplo 2. Perfeito? Continuando, nós temos a situação agora da atração remota, certo? Então, em regra, nós não empregamos próclise após pausa, certo? Vírgula, ponto e vírgula, etc. Então, não temos, em regra, eu não inicio uma oração, em outras palavras, está dizendo assim que eu não inicio uma oração com o emprego do pronome oblíquo ato, ok? Porém, algumas gramáticas trazem a hipótese chamada de atração remota ou acidental, certo? Então veja, uma palavra atrativa, ela é separada pelo pronome oblíquo por um segmento intercalado. Veja, sobre o garoto sequestrado, a polícia explicou que atratividade, resgatara com vida. Perfeito. 2. Sobre o garoto sequestrado, vírgula, a polícia explicou que. Agora, eu desloquei e coloquei o que? O pronome oblíquo-ato após a vírgula. Mas eu tenho aqui uma situação que é um termo que é intercalado. Aqui tem uma vírgula e aqui tem a outra vírgula. Então tem um termo intercalado aqui, eu vou considerar que está ocorrendo uma atratividade ainda, ok? Só que isso daqui é o que? Facultativo, certo? Facultativo. Então eu posso usar dessa forma ou utilizar, porque essa atratividade aqui ela não é tão forte por causa do termo intercalado aqui, ok? Então veja, teve uma pausa
e essa pausa ela pode ser facultativa ao que? Antes do verbo próclise ou mesóclise, ok? E 4, só ficar muito esperto com o examinador. Ele sabe que você sabe isso, que é facultativa a utilização da próclise ou ênclise nos casos de onde tiver termos intercalados. Aí ele vai falar para você, você pode fazer exatamente isso aqui, ó. Olha só. O malogro da educação liberal capitalista nos aflige como a palavra atrativa. Em outro contexto, nos teria, tá, o quê? Atratividade aqui, perfeito? Então aí nós temos uma oração subordinada. Beleza. Agora ele está dizendo assim, eu posso alterar para teria nos... E aí você responde o quê? Se é facultativo, você poderia responder que sim. Resposta nesse caso aqui, não. Porque olha só a pegadinha. Ó a pegadinha do malandro. Teria é o que? Pretérito. Mas é futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Então eu não vou usar a ênclise. Eu vou usar o que? Teria, ter-se, ia. É isso aqui que estaria correto e não esse aqui. Beleza? Toma cuidado com isso. Veja, temos uma outra situação na qual não existe a palavra, o termo intercalado, mas existe uma atratividade segundo o Celso Cunha. Os maiores gramáticos no Brasil, Celso Cunha, Vanildo Bechara e tem o Celso Luft. O Celso Luft não achei, mas a oração subordinadas, preferir quem? A próclise antes do verbo. O CESP, ele diz, não prefira, mas sim, seja obrigatório para o CESP, ok? Então para o CESP não é uma preferência, há uma obrigatoriedade. Veja, o Ivanildo já fala o que? Não se pospõe em geral pronome átono a verbo flexionado em oração subordinada. Ele está dizendo aqui, veja aqui embaixo, ó, ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos da população acreditava que a doença se transmitia. Olha aqui, ó, que a doença se. Isso daqui, ele está falando que é uma palavra, aliás, é uma oração subordinada, perfeito? E tem um termo aqui de pequena extensão aqui no meio, que não impede a atratividade. Então, quando tem uma pequena extensão aqui no meio, termo de pequena extensão, vou colocar como obrigatório, tá? Obrigatório a atratividade. Por que eu estou colocando como obrigatório? Porque o CESP cobra dessa forma, ok? Então leve como obrigatório. Alguns gramáticos preferem dizer que prefere-se a próclise, e outro, para não ficar muito enfático, traz em geral. Mas o CESP traz o que? Isso daqui, ok? Então veja, ó, se o termo, na linha 2, o termo se é um pronome passivador e caso sua colocação fosse alterada de proclítica para após o verbo enclítica, que a doença transmitia-se, essa alteração incorreria em erro gramatical correto, ok? O que mais? Esta daqui também é o meio mundo, certo? Que derruba. Por quê? Olha aqui, ó, nós temos uma palavra atrativa, mas nós temos quem? Um verbo no impessoal, no não conjugado, no infinitivo. Sonhar, contrariar, certo? Então veja, quando tem uma palavra, ó, meu desejo era não, o correto é o que? Atratividade, não o incomodar.
Só que o verbo está, se eu utilizar aqui, ó, incomodar, então eu vou usar o que? Posso utilizar o meu desejo era não. Agora isso aqui chamaria atratividade, certo? Só que eu colocar aqui, ó, incomodar. Se está no infinitivo, eu posso tirar daqui e trazer para cá com a devida adequação. Não termina com R aqui, então vai ficar incomodá-lo. Veja, nesse caso, quando eu tive uma palavra atrativa, mas eu tive também quem? O verbo no infinitivo, ok? Então o verbo no infinitivo ele traz essa possibilidade. Verbo no particípio não pode, é terminantemente proibido. No infinitivo eu posso. No gerúndio quando eu usar o em, aí eu uso aqui mais gerúndio. Então aqui eu vou usar quem mais gerúndio, então eu vou usar o pronome átono no meio dele, ok? Então lembrar dessas 3 regras aí. E por fim, bem raro cair essas questões aqui, quando cai é só para revisor de texto, ou seja, alguém que é para trabalhar com a língua portuguesa. Mas nós temos aí os pronomes me, tc, nos, les, pode ser combinado com os pronomes o, a, os, as, mo, ma, mas, nolo, nolas, volo, vola, to, tá, etc. Isso aqui é muito usado nas traduções antigas da Bíblia, aí, por exemplo, Almeida, Ferreira Almeida. Então tem essas situações aqui. Veja, entreguei o pacote a ti, entreguei o a ti, entreguei to. Não me disseram a verdade, não disseram a verdade, então tá traindo aqui, ó. Então não me a, então tira isso aqui, não ma disseram, não informaram as mudanças a nós, não aqui, nolas aqui atrativo, não nos informaram, não no a nós, las, não nolas, ok? Então isso aqui é para resolver questões aí, é muito difícil cair, ok? Esse slide aqui, mas tá aí. Beleza, pessoal? Então agora é só nós partimos para a resolução das questões. Vamos ver que são questões aí de simples resolução. Beleza? Um abraço, até breve.